Shalom! Estamos mais uma vez aqui no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da reflexão de hoje é: não olhe para trás. Não sei se já aconteceu com você em algum momento da sua vida de você ter de mudar de casa. E se na hora de mudar você teve um sentimento ruim por conta do que estava ficando para trás. Comigo aconteceu isso. Eu me lembro de quando eu era criança, e meus pais estavam mudando de cidade. Eles estavam colocando toda a mudança no caminhão, queria fazer o transporte. E quando quase tudo já havia sido tirado da casa, eu entrei dentro do quarto que eu dormia e vi que lá não tinha mais nada. Era um quarto vazio, com algumas teias de aranhas que ficavam atrás dos móveis, e eu olhei aquilo e me deu uma tristeza. Eu sabia que eu não iria mais dormir naquele quarto, eu sabia que nunca mais eu iria entrar naquela casa, e aquela saída, então, eu percebi que era definitiva. Mas não era só o quarto, não era só a casa, eram também os amigos, eram os lugares que eu brincava, eram os pés de frutas que tinham lá e que muitas vezes eu saboreei os frutos dela. Quando partimos de mudança, à medida que o caminhão ia saindo, eu ia olhando para trás e um sentimento muito ruim de perda ia invadindo meu coração. Foi muito difícil deixar para trás as coisas que ficaram lá. Muitas vezes na vida precisamos mudar, precisamos abandonar coisas, precisamos tomar outro rumo na vida. E isso nem sempre acontece pela nossa vontade, muitas vezes são decorrentes das circunstâncias. Daí eu vou nesta reflexão então de hoje mostrar um destes casos onde a pessoa precisou ir embora devido às circunstâncias. O texto está em Gênesis capítulo 19, a partir do verso 23, e eu vou ler este texto de acordo com uma nova versão internacional. Então o texto diz o seguinte: quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando em uma caverna. Pois bem, este texto, nesta passagem bíblica, ela faz parte do relato das cidades de Sodoma e Gomorra que foram destruídas por Deus com fogo e enxofre. Essas cidades se localizavam no vale de Sidim, próximo ao Mar Morto, no Oriente Médio. Segundo a história antiga, esta cidade, naquela época, ela contava com aproximadamente 65 mil habitantes. Era um número muito elevado, se levarmos em conta que naquela época a população mundial era pequena. De acordo com o Museu de História Natural norte-americano, American Museum, que fez um levantamento estatístico da evolução demográfica da população mundial desde os primórdios, o número aproximado da população daquela época
girava em torno de 25 milhões de habitantes. A metrópole Sodoma e Gomorra representava aproximadamente 0,26% da população mundial daquela época. Isso não era um pouco, porque, para vocês terem uma ideia, a cidade de Nova York, que tem aproximadamente 21 milhões de habitantes, ela representa também o mesmo percentual, 0,26% da população mundial atual. Esse era o mesmo percentual de Sodoma e Gomorra, naquela época, quando Deus destruiu aquela cidade com fogo e enxofre. Mas por que eu estou trazendo estes números estatísticos aqui? É para mostrar que Ló e sua família moravam em uma grande cidade e que não era fácil eles deixarem aquela cidade e irem para uma cidade menor e depois ainda ter que morar em uma caverna. Sodoma era um grande centro comercial, eles tinham basicamente tudo o que precisavam. Se fôssemos pensar em nossos dias, era como uma cidade grande que tem shopping centers, que tem prédios, que tem o mais eficiente e veloz sinal de internet. E agora vocês imaginem, se precisasse, então, nesta época, sair deste grande centro para ir morar, basicamente, em uma cidade pequena, onde não tem quase nada, onde o sinal da internet é 2G, seria uma situação muito difícil. E era esse tipo de sentimento que estava acontecendo com Ló. Não havia, claro, as tecnologias que nós temos hoje, mas era uma cidade moderna para aquela época. Ló, então, não tinha uma escolha. Ou ele saía da cidade ou ele seria queimado juntamente com toda aquela população que Deus iria destruir. Era uma questão de vida ou morte. Então, diante disso, Ló escolheu sair e salvar a sua vida e salvar a vida de toda a sua família. E agora eu quero chamar a atenção a 4 regras que eles precisariam observar quando estivessem fugindo da cidade. A primeira regra é que eles deveriam correr sem parar no caminho. A segunda regra é que eles não deveriam olhar para trás. A terceira era para não ficar no vale. E a quarta era para que eles subissem em uma montanha distante da cidade. Eram estas as orientações que o anjo deu a eles. Isso está registrado em Gênesis capítulo 19, verso 17. E o texto lá diz o seguinte: quando já estavam fora da cidade, um dos anjos disse: fujam, corram sem parar e sem olhar para trás. Não fiquem no vale, vão para as montanhas e só parem quando chegar lá. Só assim escaparão com vida. Destas 4 orientações, Ló conseguiu negociar com o anjo uma delas, que era aquela de subir a montanha. E ele disse: olha, eu acho que não é seguro eu subir na montanha, deixa eu ir para a pequena cidade de Zoar, que não é tão distante daqui. Então o anjo consentiu com Ló, e ele então poderia ir para a cidade de Zoar. Mas as outras orientações, eles precisavam seguir corretamente para que eles não tivessem problema. Mas de acordo com o relato bíblico, a mulher de Ló não seguiu uma das orientações. Diz a história bíblica que ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Nós podemos confirmar isso em Gênesis capítulo 19, verso 23. De acordo com a Bíblia Viva, o texto lá diz o seguinte: o sol estava aparecendo no horizonte quando Ló entrou em Zoar, então o Senhor fez chover fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra, destruindo completamente Sodoma, Gomorra e as demais cidades da planície. Também destruiu todas as formas de vida da região, gente, plantas e animais. Nisso, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Que castigo terrível ela teve por desobedecer a ordem ou as orientações do anjo. Uma pergunta que precisamos encontrar uma resposta aqui é: será que a mulher de Ló virou uma estátua de sal só por ter olhado para trás? A palavra no original hebraico responde a esta pergunta. A palavra olhar no original é a palavra nabat,
e ela significa contemplar, significa considerar, né? Significa mostrar consideração. Então a mulher de Ló, ela não olhou apenas com um olhar de curiosidade, ela olhou com um olhar de pesar pela destruição da cidade e de tudo que havia sido deixado para trás. Aquela cidade, como eu já disse, era uma grande cidade. Agora eles estavam em Zoar, uma cidade bem pequena, sem todas aquelas coisas que haviam em Sodoma e Gomorra. Mas uma coisa que a mulher de Ló não observou na cidade de Zoar é que esta cidade não estava tão corrompida como a cidade de Sodoma e Gomorra. Se ela estivesse, né, Deus também teria destruído a cidade de Zoar. Provavelmente lá o povo não havia se contaminado com as abominações, né, que fizeram mal aos olhos de Deus nosso Senhor. Estas abominações, né, nós podemos encontrar isto relatado na Bíblia, era a transexualidade, eram os relacionamentos homoafetivos e muitos outros pecados intoleráveis por Deus. Lá homens se relacionavam com homens, mulheres se relacionavam com mulheres. A perversidade era tamanha naquelas cidades, que quando os dois anjos, né, que foram enviados por Deus, chegaram na casa de Ló para instruir ele e toda a família a fugirem da cidade, a Bíblia diz que estes anjos foram vítimas de ataque dos homens daquela cidade que queriam praticar sexo com eles. Né, veja, isso está relatado em Gênesis capítulo 19, né, a partir do verso 4. E de acordo com a nova tradução da linguagem de hoje, né, o texto diz o seguinte: mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram: onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Vejam, os homens daquela cidade, que é a Sodoma e Gomorra, queriam praticar sexo com o anjo ou os anjos enviados por Deus. Era uma cidade cheia de imoralidade. Nós podemos confirmar isto também no Novo Testamento, na Epístola de Judas, né? Não Judas Iscariotes, mas o Judas, irmão de Tiago, né? Irmão do Senhor. E de acordo com a Bíblia Viva, Judas, no capítulo 1, só tem um capítulo, verso 7, o texto lá diz o seguinte: e não se esqueçam da cidade de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, todas cheias de imoralidade de toda espécie, inclusive a paixão de homens por outros homens. Temos aqui a confirmação de que, de fato, era uma cidade cheia de promiscuidade e, por isso, Deus resolveu destruí-la completamente. Abraão, naquela ocasião, tentou convencer Deus a não destruir aquelas cidades, né, arguindo que seria injusto Deus destruir junto àquela cidade e destruir ali as pessoas que eram justas, né, do ponto de vista do ser humano, né, pessoas boas, talvez, né, isso que pensou Abraão. Mas Deus sabia que aquela cidade estava perdida. E Abraão até fez algum questionamento, algumas perguntas a Deus, dizendo: olha, Senhor, se tiver lá 50 justos, o Senhor vai destruir a eles lá no meio desta cidade? Deus disse: não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Mas não tinha. Daí Abraão continuou insistindo, ele baixou o número para 45, para 40, para 30, para 20 e para 10. E Deus respondeu: por amor destes eu não destruirei. Mas a questão é que não havia nem 10 pessoas justas em uma população de 65 mil habitantes aproximadamente. Então, nós olhando para aquela cidade, de fato era uma cidade completamente perdida. Mas eu estou pensando nos dias que nós estamos vivendo, olhando para o rumo que este mundo tem seguido. Não é difícil de que esta maldade venha a crescer e essa promiscuidade que havia em Sodoma e Gomorra começa a se espalhar pelo mundo afora. Deus sabe que vai ser assim, por isso ele vai destruir a terra inteira com fogo. Não vai ser mais apenas uma ou duas cidades, mas ele vai destruir todo mundo.
O apóstolo Pedro, recebendo uma revelação divina, escreveu isso em sua segunda carta, no capítulo 3, verso 10. E o texto lá diz o seguinte: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Vejam que o texto não fala apenas de uma cidade, de um estado, de um país, mas fala que toda a terra, né, será queimada e destruída completamente. Então, pensando nesta grande tragédia que está por acontecer, precisamos prestar atenção no que o anjo disse para Ló, e que nós vimos no texto de Gênesis capítulo 19, verso 17. Ele estava dizendo: fuja por amor à vida, não olhe para trás, não pare em nenhuma planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Fugir por amor à vida em nossos dias é fugir de tudo que não presta. Se não é possível suportar a pressão dos pecados da cidade, fuja para o sítio. Fuja para um lugar deserto. É preciso fugir. Não se trata apenas de evitar o pecado, mas se trata de fugir dele. Após fugir, a outra ação é não olhar para trás. Quantas pessoas têm naufragado na fé, né? Quantos têm se desviado dos caminhos de Deus porque olharam para trás e foram atraídos pelas práticas antigas. A mensagem circulante no mundo de hoje é que tudo pode, não importa o que a Bíblia diz. Até leis são aprovadas que afrontam a palavra de Deus, como, por exemplo, o casamento de pessoas do mesmo sexo. As mais altas autoridades do país aprovam o que Deus desaprova e abomina. Infelizmente, é o mundo que está caminhando para a perdição. Mas a palavra para aqueles que querem salvar a sua vida é: fujam, fujam. A outra palavra do anjo dizendo não pare, nos mostra que precisamos fugir todo o tempo. Se pararmos, o pecado nos alcança. É uma fuga que só termina quando partirmos deste mundo, ou quando Cristo vier buscar a sua igreja. E fugindo, não podemos de maneira alguma olhar para trás. Não podemos ser como a mulher de Ló. O castigo para ela foi de imediato, mas o castigo, ainda que tardio, chegará para aqueles que olharem para trás como a mulher de Ló olhou. Deus não quer que as pessoas sejam punidas, Ele não quer punir ninguém. Por isso Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para pagar a dívida de todos nós pecadores lá na cruz do Calvário. Aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, eles têm as suas dívidas quitadas perante Deus e recebem de Deus a força para vencerem a opressão do pecado. Recebem as forças para fugirem das Sodomas e Gomorras deste século. Recebem forças para não pararem pelo caminho e não desejar voltar atrás. Deus, Ele reveste seus filhos de todo o poder para vencerem todo o poder das trevas e serem contemplados com as bênçãos dos céus. Para isso é necessário vencermos os males deste mundo e perseverarmos na sã doutrina da palavra de Deus. São estes que serão contemplados com a salvação para não enfrentarem o fogo eterno. É isto que diz a palavra. Nós podemos confirmar isso em Apocalipse capítulo 3, verso 5, na nova tradução da linguagem de hoje. O texto lá diz o seguinte: aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome destas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Eu quero orar para que Deus lhe ajude a vencer os males deste mundo, olhando para Deus, para Jesus Cristo, seu Filho,
observando os seus ensinos, perseverando até o fim, sem olhar para trás. Oremos. Senhor Deus e Pai soberano, eu te agradeço por me permitir transmitir a tua palavra a estas pessoas que me ouvem. Meu Deus, cubra estas pessoas com as tuas potentes mãos, para que elas não venham ser vítimas, ó Pai, destes males que o Senhor abomina, que o Senhor, ó Deus, reprova, que o Senhor pune as pessoas por estes erros. Ó Deus de poder, dá entendimento, dá iluminação, para que as pessoas deste mundo prezem a tua palavra, ó Deus, que coloquem a palavra do Senhor acima da palavra de qualquer autoridade deste mundo, porque a tua palavra é que vai prevalecer. Como disse Jesus, passaria os céus e a terra, mas as suas palavras jamais iriam passar. Ó Deus, que as pessoas tenham temor da tua palavra e que lhe obedeçam, ó Deus, que procurem examinar as Escrituras, porque é nelas que nós vamos encontrar o respaldo para a vida eterna. Abençoe, ó Pai, ilumine os teus filhos. Eu peço a tua bênção no nome de Jesus. Ainda peço, ó Deus, que o Senhor esteja agindo, abençoando as pessoas no trabalho, nos negócios, em tudo que os teus filhos fazem, que eles possam prosperar. Peço a Deus que o Senhor cure as pessoas enfermas, toca, Senhor, nestes corpos enfermos e tira toda a enfermidade desde a cabeça aos pés. Eu peço, portanto, a bênção do Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Foi uma alegria estar com vocês aqui mais esta vez no canal Palavras de Vida e nós voltaremos em breve, se Deus assim permitir. Mas duas coisas importantes. Se inscreva no canal, porque todos que se inscrevem vão se tornar parceiros nossos na semeadura da Palavra de Deus. Eu tenho orado por todos vocês que têm nos apoiado. E a outra coisa que eu peço é que você divulgue, compartilhe, coloque um link lá no seu Facebook, no Instagram e também no WhatsApp, mande para os seus amigos, porque você vai estar abençoando vidas assim, e eu sei que Deus recompensará grandemente você por fazer isso. Então que Deus abençoe e até em breve, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e a todas vocês.